Olá, chegamos enfim à nossa última aula. Uma aula de dicas, uma aula de uma conversa mesmo, um bate-papo, te contando detalhes, dicas mesmo, acho que não tem outro nome para dar, né? Dicas sobre captação. A gente já deu algumas falando de prospecção, né? Como, por exemplo, quais os veículos a gente deve procurar, né? A gente já deu algumas, e aí eu poderia até complementar sobre a prospecção, pensando na prospecção. Eu falei muito das revistas, dos jornais, né? Esqueci de falar para vocês do GIF. Todo associado do GIF é um potencial patrocinador. Pesquise-os. Do Ethos, né? Também todo associado do Ethos é um potencial patrocinador. Pesquise-os. Participe também é um outro lugar importante para ir, né? O GIF é um lugar para acompanhar as discussões. O GIF fala muito sobre investimento social privado, então não percam, acompanhem as publicações, leiam, ganhem esse discurso corporativo sobre patrocínios, né? É super importante a gente falar a mesma língua do nosso prospect, né? Então, essas dicas complementares aí à aula de prospecção. Na última aula eu falei sobre abordagem e aí dei dicas muito práticas que parecem detalhes, mas que são muito importantes, que fazem muita diferença, né? Como a forma de se chegar numa empresa, como a forma de fazer contato, os cuidados com redes sociais. Então, vamos agora falar de dicas mais práticas e do projeto de venda, o tal do Sponsor Kit, né? Eu já falei também aqui nas nossas videoaulas, nas nossas trocas, eu falei aqui que ele precisa ser sucinto, né? O projeto de venda, de captação precisa ser bonito, precisa ser atrativo. De verdade, gente, eu já tive do outro lado da mesa, né? Eu já fui gestora da área de patrocínios, eu sei o que é essa demanda. São milhares de projetos por mês, dependendo da empresa. Então, a pessoa não é por má vontade. Ela, de fato, não tem tempo para avaliar todos os projetos a fundo, para ler todos os projetos, tirar dúvidas, entrar em contato. Não existe essa possibilidade. Então, os projetos precisam ser muito objetivos, muito sucintos e, de preferência, já identificados com aquela fonte. Não deixe de pesquisar. Eu também tenho certeza que eu falei para vocês lá no início que o captador, ele é um pouco pesquisador. Captador tem que pesquisar, tem que fazer isso antes de entrar em contato com o seu potencial investidor. Porque às vezes é potencial investidor na cabeça da gente, na imaginação da gente. Ai, aquela empresa tem dinheiro, aquele instituto eu já vi apoiando um monte de projetos, então eu vou lá. Mas o meu projeto está dentro da área de interesse daquele instituto que financia outros projetos? Talvez não. O meu projeto tem alguma identidade com aquela empresa que eu acho que tem muito dinheiro e por isso ela vai patrocinar o meu projeto? Não, ela só vai patrocinar o meu projeto se o meu projeto tiver alguma relação com ela, com o negócio dela, com o público dela, com as comunidades dela, com os impactos que ela causa, enfim. Então, a gente precisa pesquisar e entender, de fato, com quem a gente vai falar. E aí, a partir disso, é que a gente vai diretamente fazer uma abordagem. Como eu estava falando para vocês, a gente tem do outro lado, quando a gente está do outro lado da mesa, não é má vontade. As equipes são pequenas, as equipes de patrocínio, e muitas vezes também terceirizadas. Então é preciso tomar cuidado com isso também. Eu já falei aqui de respeitar hierarquias, esses processos. Então, se a gente tiver uma agência, alguém que faz essa intermediação, a gente precisa conversar. E por que isso acontece? Por que às vezes as empresas precisam terceirizar essa gestão? Ou por que, afinal de contas, se é uma empresa grande, se ela tem recursos, por que ela não tem uma equipe dedicada especificamente à área de patrocínios, a receber, atender, ler tudo? Porque seria muito caro, e isso não é o core business da empresa, né? É lógico que os patrocínios, os investimentos em responsabilidade social, tudo isso colabora muito, né, de forma muito efetiva
para a reputação da empresa, para os negócios da empresa. Então tem uma importância, tanto que elas fazem, mas não uma importância para que você tenha um departamento inteiro dedicado a isso, é claro que não. Então, geralmente você tem uma pessoa que faz isso e mais um monte de outras coisas, ou quando muito, você tem uma pessoa dedicada, duas no máximo, ou essa questão da terceirização, né? Então, a gente precisa entender isso na hora de fazer o nosso projeto. Ele precisa ser bonito. Eu costumo dizer que ele precisa interessar a tal ponto a outra pessoa do outro lado que cada página faça ela ter vontade de passar para outra. É por isso que é legal ter highlights. Sabe o que são highlights? Aquelas frases ou palavras-chave que saltam aos nossos olhos quando a gente abre um texto, um livro, é como se fosse a manchete do jornal, digamos assim. Num projeto, você pode ter palavras, seja com cores ou com tamanhos ou formatos e letras diferentes, que chamem a atenção de quem está do outro lado da mesa lendo o seu projeto. Então, números, resultados, impactos, palavras-chave, palavras justamente que tenham identidade com aquele potencial investidor com quem você está falando. Tudo isso é estratégico para chamar a atenção da pessoa, e aí mesmo que ela não tenha tempo de ler a fundo o seu projeto, talvez só folheando o seu projeto, ou hoje em dia, né, clicando, passando ali os slides, as páginas do seu projeto, aqueles highlights já dão uma ideia para ela se aquilo interessa ou não. A mesma coisa com imagens, a gente precisa dar para o potencial investidor uma imagem, uma visualização mais clara do que a gente está vendendo. Pensem nisso, eu vou usar essa palavra de verdade, vender. Captar recursos é vender um projeto, algo subjetivo, muitas vezes que ainda nem aconteceu. Quando tem edições anteriores, quando é um projeto que já existe, já foi realizado, é muito mais fácil captar. Por quê? Porque você já tem fotos, relatórios, números, resultados, filmes, né? Então você consegue mostrar e comprovar exatamente o que como acontece a sua ação cultural. Quando não? Quando é a primeira edição, quando é o primeiro projeto, ou único, né? Como é que você mostra o que você vai fazer? É muito importante trazer essa informação visual. Isso clareia para quem está tentando conhecer e entender o seu projeto. Então, dá para entender melhor a dimensão do projeto, dá para entender melhor como ele vai se realizar, de que estruturas a gente está falando, né? De que estética, qual a carinha que esse projeto vai ter. Então, tragam referências. Se você não tem fotos do seu projeto, da sua realização, procure referências de realizações parecidas, próximas, né? Mostre, ou até se você tiver condições, faz um 3D, faz uma imagem, né? Daquilo que você uma projeção daquilo que você vai realizar. Isso pode fazer toda a diferença na análise, né? Então, ilustrar aquilo que você está vendendo é muito importante, porque é isso. É uma venda de algo que a pessoa não sabe o que é. Então, se você manda um projeto só com texto, etc e tal, por mais claro que o seu texto esteja, ele também permite interpretações daquela pessoa que está lendo, né? E ela pode interpretar, imaginar da maneira como ela quiser. Tem um exemplo muito claro para isso, que é a leitura de um livro, né? A gente lê um livro e depois, quando a gente vai ver o filme, às vezes a gente detesta. O filme é uma super produção, maravilhoso, com atores incríveis, mas a gente não gosta. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, quando a gente lê o livro, a gente fez uma imagem, a gente construiu uma imagem daquelas cenas todas, e aí a construção da imagem do diretor daquele filme foi completamente diferente. E quando a gente foi assistir o filme, a gente recusa um pouco, a gente refuta, porque não era bem aquilo que a gente tinha imaginado. Imagina você vender um projeto que depois ele se realiza e para a pessoa que comprou, digamos assim, o projeto, ele é uma coisa completamente diferente daquilo que ela tinha imaginado. Olha o risco, né? Ou, pior, o risco da pessoa realmente não entender ou não gostar, né, do projeto e nem sequer patrocinar.
né? E nem chegar a esse momento. Então você precisa trazer imagens, trazer referências para o projeto, para que fique muito claro, né, o que a pessoa está comprando, porque senão ela está comprando uma ideia, ela está comprando um grande ponto de interrogação. Você compra uma roupa sem ver, você compra algum produto sem conhecer, sem ter informações sobre ele? Não. Com o projeto é a mesma coisa. Então, quanto mais rico em informações, mas de uma forma sucinta e muito clara, e o mais visual possível, melhor. Outra dica importante que eu posso dar é, como hoje tudo acontece muito no universo virtual, a gente manda e-mails, mensagens para as pessoas, é super importante a gente tomar cuidado com as mensagens, né? Obviamente, revisar, tomar um cuidado. Então, não manda a mensagem de uma vez. Escreve a mensagem, deixa salva no rascunho, vai escrevendo outras, vai fazendo outras, e depois revisita ela antes de mandar, depois de umas horas, sabe? Isso faz toda a diferença. Você vai enxergar erros de pontuação, erros de digitação, vai enxergar coisas repetitivas que você depois visualiza. Não, isso aqui é desnecessário, eu não preciso escrever essa frase tão grande, posso fazer melhor. E você consegue mandar um e-mail bem mais efetivo, com maior chances de um resultado positivo. Por outro lado, tem uma questão, uma dica básica muito legal, que é a questão da interrogação, da pergunta. Fechar e-mails, terminar o e-mail com uma pergunta. Por exemplo, quando podemos nos reunir para falar sobre esse projeto? Ou algo parecido, né? Qual uma data? Gostaria de agendar uma reunião. Qual uma data possível, né? Quando poderíamos falar mais? Enfim, porque a ideia dessa primeira mensagem, nesse momento inicial de captação, de prospecção, né? Em que você está tentando seduzir a pessoa, a ideia é sim conversar com ela, seja presencialmente ou uma reunião online, onde vocês se vejam, mas isso faz muita diferença mesmo, você poder ter a oportunidade de defender o seu projeto, explicar melhor, detalhar e mais do que isso, ouvir. E essa é outra dica importante. Ouça o seu interlocutor, né? E use o que ele disser contra ele, entre aspas, né? Use tudo o que ele disser, aproveite como argumentos também para a defesa do seu projeto, né? Mas essa dica do e-mail, ela é muito interessante, porque pelo seguinte, é uma lógica muito simples. A gente se sente em dívida. Se a pessoa te pergunta alguma coisa, se ela te convoca a responder algo, você sente que você precisa dar um retorno. Se você mandar um e-mail simplesmente dizendo, olha, tá aqui o projeto tal que faz isso, acontece aquilo, etc, 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 abraços cordialmente, atenciosamente, a pessoa tá com aquele e-mail ali e ela simplesmente não precisa te responder, ela não precisa voltar, ela vai ver quando ela puder, ela vai analisar quando ela puder, ela vai responder quando ela puder. Se você faz uma pergunta, ela pode até não te responder também, mas é mais difícil, ela vai se sentir na responsabilidade de te dar algum retorno. Então tente provocar, dependendo de como for essa sua primeira abordagem, tente provocar sempre com uma pergunta no seu e-mail, né? Acho que essas são as dicas assim mais importantes sobre esse processo de prospecção e captação. Lógico que a gente poderia falar horas e horas sobre muitas outras coisas, mas eu queria encerrar essa nossa série de videoaulas dizendo que mais importante do que conseguir um patrocinador é manter esse patrocinador, né? Manter essas relações. Então, não deixe de prestar contas, não deixe de ser transparente, não deixe de apresentar relatórios de resultados, né? De manter esse seu patrocinador ativo, próximo do seu projeto, próximo da instituição, né? Mesmo aqueles também que te dizem não, mantenha eles informados sobre o seu sucesso, sobre as suas realizações. Ele te disse não hoje por algum motivo, por alguma condição. Amanhã ou depois ele pode te dizer um sim, porque ele está ali acompanhando, ele está vendo que você está crescendo, que você está conseguindo realizar, mesmo sem o patrocínio e a participação dele. Então, a gente às vezes fica chateada, fulano não me deu bola, me disse um não, não quero mais saber desse prospect.
Não, esse é o prospect que você tem que manter ativo, sabendo das suas realizações. Então é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês nessas 8 aulas, nessas 8 videoaulas. Espero que vocês tenham gostado e que a gente se encontre por aí, que eu veja vocês com o sucesso dos resultados de vocês. A captação de recursos é um caminho para o sim feito de nãos. A cada não, você vai estar mais perto do sim, da realização do seu projeto. Então, seja resiliente, paciente, persistente e tudo vai dar certo, eu tenho certeza. Muito sucesso, muita sorte para todos e até breve.